Olá, vidas abençoadas, bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. E hoje, claro, sábado, Conversa Bíblica. Eu sou a pastora Carla Gomes Viana e sejam todos bem-vindos. E hoje vamos ter um tema maravilhoso, porque você pode estar se perguntando qual o meu chamado na obra do Senhor? Como identificar o meu chamado na obra do Senhor? Isso mesmo. Vamos falar sobre o chamado do Senhor na tua vida. É claro que antes, você que não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, um canal de pregações, de conversa bíblica e de mensagem bíblica. E ativa o sino de notificações, compartilha esse vídeo. E você que já conhece o meu canal e você que está pela primeira vez, vai deixando o teu like nesse vídeo, isso mesmo. Clica na mãozinha assim, pra cima, como gostei, porque hoje vamos falar sobre o chamado do Senhor. E o texto principal que eu escolhi para essa conversa bíblica sobre qual o meu chamado na obra do Senhor se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Isso mesmo, Paulo, mesmo sendo preso, mesmo estando ali encarcerado, estava alertando aos irmãos em Éfesos que andasse com dignidade e cumprindo o chamado do Senhor, Porque nós somos um povo eleito, uma geração escolhida, mas para quê? Para um chamado. Nós temos um chamado do Senhor. E o que é chamado? É uma eleição de Deus para com todos os homens, E cada pessoa, sim, tem um chamado. E podemos definir esse chamado como um chamado universal e um chamado individual. Isso mesmo, existem dois chamados na vida de todo cristão. O universal é aquele chamado que é para todos, Deus chamou a todos para que nós proclamássemos, o seu evangelho. O ide do Senhor é para todos, Da mesma forma que nós fomos resgatados do pecado, da mesma forma que a palavra e o amor de Jesus chegou até nós, nós também temos, esse chamado de levar a outras pessoas e assim resgatar almas para o reino de Deus. E esse é um chamado universal. Um chamado universal é que todos nós fomos chamados para adoração ao Senhor. E isso, é para toda a criatura. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordenança universal, é um chamado universal, o ide do Senhor. Mas tem também aquele chamado particular, é aquele chamado de cada pessoa, aquele chamado específico para uma pessoa específica. Isso mesmo. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Então aqui um chamado de Deus para com Isaías, um profeta, a qual Deus se revelou para Isaías, toda aquela passagem que vocês já sabem. E aí Isaías disse sim ao chamado do Senhor, para um chamado profético, para um chamado de profeta para aquela nação que estava corrompida. E Isaías prontamente aceitou esse chamado de profeta do Senhor, Então, aquele chamado particular, É um chamado específico para cada pessoa. Mas aí você pode estar se perguntando: Senhor, qual o meu chamado na tua obra? Senhor, como vou identificar o meu chamado na tua obra? Não é? Então é sobre isso que iremos conversar hoje. E para atender essas duas perguntas, eu separei aqui 6 requisitos sobre o teu chamado na obra do Senhor. Então, o primeiro quesito, vamos lá. Buscar a Deus.
antes de qualquer coisa, buscar ao Senhor. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Isso mesmo, quem te chama não é o homem, é Deus. É Ele quem é fiel, é Ele quem é verdadeiro. E é Ele quem chama, e não o homem. Não é o pastor quem está chamando, e nem qualquer outra pessoa, mas o Senhor tem um chamado específico para a tua vida. E por isso, você tem que buscá-lo, ter uma intimidade com Ele, para que você entenda qual é o teu chamado, para que você identifique o teu chamado. Não existe chamado específico sem uma intimidade maior com o Senhor, E aí, através dessa intimidade, Ele vai te revelando e te capacitando, para o chamado específico. E essa intimidade, ela vem através de oração. Essa busca ao Senhor vem através de jejum. Essa busca ao Senhor vem através de um devocional, vem através de examinando as Escrituras. E olha uma dica, eu vou deixar aqui nas descrições, ou você pode estar clicando aqui no card, tá? O nosso vídeo sobre oração. Nós temos também conversa bíblica sobre devocional e nós temos conversa bíblica sobre examinando as Escrituras. Então, depois que terminar esse vídeo, clica aqui nas descrições e assiste esses vídeos complementares, que é uma forma de você buscar ao Senhor, é uma forma de você estar se aproximando mais de Deus. E o segundo tópico, para uma chamada específica, procure saber quais são os teus talentos, os teus dons, seja eles naturais ou espirituais. Isso mesmo. Você pode ter um talento aí, que ainda não foi descoberto, e aí você que tem que descobrir qual é o talento que você tem, qual é o dom que Deus te entregou, Então, fica atento aí, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, descubra os seus talentos, e aperfeiçoe. Isso mesmo, Você tem que ir em busca, de conhecimentos e aí agregar ao teu talento. Talvez você tenha um talento aí, de cantar, você tem um talento de falar em público, você tem um talento de examinar as Escrituras e compreender as Escrituras, você pode ter um talento de trabalhos manuais, você pode ter um talento, com crianças, e aí você tem que descobrir o talento e aí se aperfeiçoar nesse talento, compreendendo que é o chamado do Senhor, E aí um conjunto, em Deus e você, O chamado específico é um conjunto. Não adianta Deus te chamar, mas você não se aperfeiçoar, tá bom? Então descobre aí qual é o teu talento para que Deus possa te usar nesse chamado específico. O terceiro tópico é identifique o que você gosta mais de fazer. Isso é uma boa dica de descobrir, de identificar, de saber qual é o teu chamado. Então foca naquilo que você gosta mais, tá bom? Porque às vezes o talento não é nem aquilo que você sabe fazer, mas aquilo que você mais gosta, tá? Colossenses 3:23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, Então não adianta escolher um talento só porque você tem uma habilidade, tá? Porque você também tem que gostar daquilo que você faz, para que você faça de todo o coração. Porque às vezes a gente tem mais de um talento, Como aquela parábola dos talentos. Deu 5 a um, 2 a outro, 1 a outro. Então, não é especificamente que você tenha só um. Você pode ter mais de um. Por isso, você tem que ver qual é o que você gosta mais de exercer. E aí, nele, você se aperfeiçoar. E aí, nele, você fazer de todo o coração, Porque, exemplo, eu conheci uma pessoa que ela tinha uma linda voz para cantar, para louvar. Tinha uma voz afinada, um tom
abençoado, né? Porém, ela se identificou com o ministério infantil, né? Ela gostava de estar ali com as crianças, de exercer o ministério infantil, tinha novidades, se vestia de boneca, fazia peças, fantoches, né? Então, por mais que ela soubesse louvar, tinha aí um timbre, né, para o louvor, mas o que ela mais gostava era de exercer um ministério junto com as crianças. Então, por isso, esta dica é muito importante. Além de você descobrir o talento, você tem que saber o que você gosta mais de fazer. Tá bom assim? E o quarto tópico, a quarta dica, né, de você descobrir qual o seu chamado individual, o seu chamado específico, é escute o que as pessoas dizem, né, sobre o teu talento, os elogios, né? Porque as críticas a gente coloca no saco furado, a não ser que sejam críticas para nos aperfeiçoar. Mas aquelas críticas negativas, né, de pessoas invejosas e que só querem atrapalhar, a gente joga no saco furado. Mas aqueles elogios, sim, é uma dica, né, de qual área Deus quer te usar. Você já pensou nisso? É aquela área, aquele talento que as pessoas mais te elogiam, é Deus te dizendo: ei, é nessa área que eu quero te usar. Isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos como vos entreguei. Isso mesmo, Paulo elogiando os irmãos lá em Coríntios, né? Ter seu cuidado com ele, mesmo ele estando preso, né? E para não desprezar de tudo quanto eles aprenderam para executar na obra do Senhor. Então, o cuidado com os irmãos já é uma área também específica, um chamado específico, né, dentro da obra do Senhor. Então, os elogios, né, é porque você se destaca naquela determinada área. Eu coloquei aqui, né? E muitas vezes é o dom, é o talento a qual Deus quer te usar e às vezes nem você mesmo está percebendo, né? Então, ó, o clique são os elogios e aí você começa a desempenhar e a se esforçar para exercer esse chamado específico. Quinto tópico: escute o que Deus diz a você. Isso mesmo. Olha o que diz Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Isso mesmo. Deus, ele nos dá a convocação, né, específica, e ele nos revela sim de várias formas, né? Por isso devemos estar atentos ao que ele quer falar, né? Porque é claro que Deus, ele vai nos orientando e às vezes a gente está desapercebido no que Deus está falando, ou a gente está ignorando, né? Não querendo. Mas faça como Isaías, como foi lido aqui. Aceite o chamado do Senhor, né? E por isso o primeiro tópico é muito importante em buscar a Deus, para que você possa compreender aquilo que ele te fala, para que você possa compreender aquilo que ele te revela. Tá bom assim? E isso só tendo intimidade com o Senhor. Então Deus vai te revelar de alguma forma, através de pregações, né? O pregador ali falando de algum ministério específico e você sentir que é com você. Deus fala através de convites, de apelos, de sonhos, de profecias, de oportunidades. Então, Deus, ele vai revelando de várias formas, né? E aí você tem que estar atento para discernir e entender o chamado específico do Senhor na tua vida. Número 6, o sexto tópico, né, sobre uma chamada específica, e esse é muito bom. Claro, sentir a chamada do Senhor arder no seu coração. Muito importante, né? Se você tem dúvidas, se você ainda não sabe, né, experimenta sentir esse chamado no teu coração, porque em algum momento ele vai arder no teu coração e você vai sentir que é esse chamado específico. Lucas 24, versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração
quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Isso mesmo, quando Jesus fala, quando Jesus revela, quando Jesus toca o nosso coração, ele arde incessantemente, né? Querendo já colocar em prática aquela obra, aquele chamado, aquela vocação, e você sente o desejo de se aperfeiçoar, de buscar, né? E aí você, sentindo a confirmação do Senhor, você vai em busca disso aí. Tem vários cursos hoje em dia de diversas coisas, internet, né? Vídeos de aperfeiçoamento. Então, se capacite, né? Já que esta chama arde no teu coração, né? Porque sentir esta chama no coração é mais do que uma convicção do que Deus te chamou. É uma confirmação para o qual Deus te chamou, né? E por isso você deve ser, né, deixado guiar pelo Espírito Santo para executar este chamado do Senhor, né? E aí se esforçar em fazer a obra de Deus. E qual o tempo certo, pastora Carla, para que eu possa colocar em prática esse meu chamado? O tempo certo é quando você disser sim a este chamado. Porque quando você disser sim, aí a vontade do Senhor, ela está prevalecendo e Deus vai se encarregar de fazer tudo quanto for necessário para que você execute o seu chamado. E aí ele vai abrir as portas, e aí é ele que vai te apresentar, e aí ele vai te capacitar, ele vai te dar estratégias, né? Porque é um trabalhar duplo do Senhor e você. E você não deve negar, você não deve sentir medo, né? Você não deve se acomodar, porque com isso você vai estar desempenhando o chamado de Deus na tua vida. A seara é grande e Deus usa cada um de forma específica. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, e sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, teu trabalho não é vão. Ah, mas existem tantas pessoas que já louvam. Sim, e você vai ser mais uma delas. Mas existem tantas pessoas que pregam. Sim, e você vai ser mais uma delas. Mas existem tantas pessoas com ministério de oração, intercessão, com ministério infantil, de mulheres, de jovens e homens. Você vai ser mais uma delas. Porque a seara é grande e Deus usa cada um de forma específica. Pode ter 10, né, cantores levitas. Deus usa cada um de forma particular, com a sua personalidade. Por isso, não hesite em aceitar o chamado do Senhor na tua vida. Grande é a seara e você tem que ser um dos ceifeiros, tá bom assim? Estou aqui, ó, desejando um ótimo ministério, um ministério de excelência na tua vida, que o chamado do Senhor possa arder no teu coração e você dizer sim ao Senhor. Ó, se você ficou aqui até o final do vídeo, se inscreve, curte, deixa o teu like no vídeo, compartilha. E outra coisa, escreve aqui nos comentários qual é o teu chamado. Você já sabe? Responde aqui qual o teu chamado, em qual área Deus tem te usado na obra do Senhor. Um beijo e que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.